Olá, meus amigos e amigas. Convido todos vocês para essa live com uma pauta super relevante e com um convidado muito especial, meu amigo professor René Duas Souza. Nós vamos tratar de dois temas cruciais para a MP e magistratura, sobretudo, arquivamento de investigação penal e a ANPP, tendo em vista que o Conselho Nacional do Ministério Público efetuou modificações na Resolução 181 de 2017, trazendo uma nova normatização a respeito. Essas mudanças foram publicadas na semana passada, então podem ter absoluta certeza, seja você concurseiro de MP, magistratura, seja você colega de Ministério Público ou magistrado, são temas muito importantes, com reflexos práticos da maior relevância. Eu vou colocar aqui na descrição o tema: arquivamento de investigação penal e ANPP. Resolução 181 de 2017 do Conselho do CNMP. Pronto, publiquei aqui. Vamos fixar o comentário. Perfeito, comentário fixado. E daqui a pouquinho o professor René se unirá a mim nessa live. E aí então nós daremos início a essa pauta. O professor René já está aqui, já ouvi. Assim que ele fizer a solicitação, já vou aceitá-lo para que possamos começar. A gente vai abordar também, acho que vale a pena destacar, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, um julgamento que começou semana passada, mas ainda não se concluiu, de 3 ADIs sobre os poderes investigatórios criminais do MP, até porque é uma temática que tem total correlação com os temas. Já aceitei o professor René, daqui a pouco aparecerá a sua imagem. Olá, meu amigo René, tudo bem? Olá, professor André Stefan, uma satisfação tremenda tê-lo aqui, meu amigo. Como é que vai? Tudo ótimo. Por favor, né? Dispense aí o professor, me chame de André. E, bom, em primeiro lugar, eu fico muito contente de você ter aceito, primeiramente, o convite para participar dessa live. O assunto é da maior relevância. Eu dizia aqui antes de você entrar, relevância para concurseiro de MP, magistratura, mas relevância também para colegas de Ministério Público, para magistrados, porque a Resolução 181, com essas modificações que foram feitas, com esses, me permito o termo, ajustes que ocorreram, não só visa facilitar para o membro do MPI e indiretamente para o Poder Judiciário a aplicação da disciplina do arquivamento de investigação penal, do ANPP, porque consolida uma série de posições que já foram aceitas ou reconhecidas pelos tribunais, STJ Supremo, e dirime uma série de dúvidas práticas. Aliás, tem algumas até que surgiram aí de alguns colegas que nós vamos abordar hoje aqui. Muito obrigado de coração, e eu já agradeço também pelas aulas que você ministrou para a gente no curso Foco Total, inclusive para os alunos do Foco Total 96, 2 aulas relativas justamente a essas mudanças. René, você consegue me ver e me ouvir? A imagem do René frisou aqui, ficou congelada, não sei se é o meu sinal, não sei se é o sinal do René. Os amigos que acompanham a live conseguem me ver e ouvir? Se puderem responder aí nos comentários como é que vocês estão visualizando. Você sim, né? Então parece que para mim está tudo ok, né? O professor René que frisou. Deixa eu mandar um recado para ele, então, para verificar aqui se ele pode entrar e sair. Meu caro professor Demercião, uma honra tê-lo aqui. Vamos abordar esse tema que é tão importante, né, para o nosso Ministério Público. Deixa eu avisá-lo aqui. A voz está mudando um pouco, está alternando. Meu áudio e vídeo está normal. Agora sim. Apareceu outro pedido do René, já estou aceitando.
Agora foi. Tudo certo? Tudo certo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, consigo te ver e ouvir. Oh, que bom. A internet tem essas surpresas, né? É isso aí. Bom, meu amigo, então, sem mais delongas, vamos à nossa pauta. Nós já discutimos, você me mandou aí algumas mensagens trazendo uma série de sugestões muito pertinentes sobre o que abordarmos e eu vou seguir a sua sugestão. Começar, então, tratando de arquivamento de investigação penal. Acho que os colegas que nos acompanham sabem que a lei anticrime trouxe uma série de mudanças importantes no artigo 28 do Código de Processo Penal. O Supremo Tribunal Federal, ano passado, concluiu o julgamento de várias ADIs sobre a lei anticrime, em especial da 6305, que foi proposta pela CONAMP, e que atacava justamente esse artigo 28, definiu uma série de balizas, e essas balizas agora foram incorporadas no texto da Resolução 181. Mas também surgiram algumas novidades muito legais. René, então vamos lá? Vamos começar então com essa pauta? Excelente, André. Olha só, primeiro, consideração, o que você mencionou é extremamente importante mesmo, né? A resolução vem para consolidar algumas posições já adotadas pelos tribunais superiores, para aparar algumas práticas equivocadas do Ministério Público, ou pelo menos tentar uniformizar algumas práticas, principalmente no que se refere ao ANPP, e, de uma vez por todas, tentar colocar nos trilhos de uma segurança jurídica mínima a nova pauta relacionada ao arquivamento. Porque aquele estudante ou qualquer operador que ler o artigo 28 do Código de Processo Penal estará sendo enganado, porque o que está escrito no artigo 28 do CPP não é exatamente o que está valendo em razão do julgamento da ADI que você mencionou. Então, a resolução hoje passa a ser, digamos assim, o caminho seguro para todos os operadores do direito identificar exatamente como deve ser feito, por exemplo, alguns aspectos do RPP e principalmente como deve ser feito hoje o arquivamento dos procedimentos investigatórios criminais, né? O assunto ele é esparso, né? Nós aqui tentamos selecionar alguns pontos, né, André? Pontos que nós pensamos serem cruciais. Primeiro, para o estudante, para aquele que está se preparando para concurso público e para aqueles que estão estudando processo penal, principalmente no que se refere ao arquivamento. E segundo, também porque temos muitos colegas promotores de justiça aí acompanhando o nosso bate-papo. Inúmeros colegas mandaram mensagens, acho que para ti, para mim também, no sentido de que queriam acompanhar por conta das inúmeras dúvidas que a nova resolução, a resolução 259 do CNMP, acaba provocando. Eu tive a honra de integrar, André Stefan, juntamente com outros nomes brilhantes do MP brasileiro, o grupo de trabalho que deflagrou essa reforma da Resolução 181 e que culminou com a edição dessa Resolução 259. Né? Foram colegas do Brasil inteiro que colaboraram. A parte final agora, referente ao arquivamento, evidentemente que já foi feito sem esse grupo de trabalho, por conta até da emergência que a decisão do Supremo provocou junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Ou seja, é um trabalho feito a muitas mãos, mas não deixa de ter sido bastante gratificante ter participado de um ato tão importante como esse. Desde o início, André, quando nós pensamos na resolução, nós tínhamos a preocupação, naquele instante, de consolidar a ideia trazida pelo legislador de que os arquivamentos dos procedimentos investigatórios contariam exclusivamente com a participação, com a filtragem, com a análise apenas do Ministério Público. Essa era a ideia, né, do pacote anticrime, quando ele engendra uma reforma no 28, de que a homologação do arquivamento, ou o arquivamento seria submetido a uma análise posterior, depois de promovido pelo promotor de justiça de piso, por uma instância de revisão. Automaticamente, inclusive, como se fosse um reexame necessário. Era essa a ideia do legislador original. Mas, por conta, inclusive, das ADIs ajuizadas pelas entidades de classe do Ministério Público, e por conta de uma certa desconfiança do Ministério Público de que ele não daria conta de engendrar um mecanismo que levasse à operacionalização desse arquivamento, o Supremo Tribunal Federal faz o recorte e promove hoje a decisão que nós estamos vendo na prática agora, na Resolução 259. Então, para que... Se você me permite só uma pequena colocação. Você falou sobre a questão que foi colocada pelo próprio Ministério Público junto ao Supremo acerca do aspecto prático, se estabelecer esse reexame obrigatório em todos os casos. E eu lembro muito bem disso, Renan, porque na época em que a lei foi publicada e entrou em vigor,
eu era justamente o assessor do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, responsável pela análise do artigo 28 do CPP, dos casos que eram encaminhados pelo juiz, naquela sistemática antiga, ao Procurador-Geral de Justiça. E foi uma função que eu ocupei por 12 anos, então eu consegui ter um bom panorama de como era isso no maior estado da federação. Não é? Para você ter uma ideia, Renê, nós, lá em janeiro, nos últimos meses de 2019, começo de 2020, o volume de casos que os juízes remetiam para revisão do Procurador-Geral com base no artigo 28 girava em torno de 150 casos por mês, o que permitia, não é, dentro da estrutura da PGJ, uma análise cuidadosa de caso a caso, seja para confirmar ou para designar outro promotor para atuar. Com a revisão obrigatória que o legislador determinou, isso faria com que esse volume, que até então era de em torno de 150, passaria a ser de 14 mil por mês. Para que você possa ter uma ideia, era algo totalmente impraticável. Então, isso, evidente, acabou pesando, não é, nessa tomada de decisão da Suprema Corte, julgando a DI 6305. Aliás, foi um dos motivos pelos quais a CONAMP propôs a ADI 6305 e, com liminar, suspendeu a eficácia da nova redação do artigo 28 por muitos anos. Não é? Mas, enfim, devolvo a bola para você, me desculpando pela interrupção, e comente aí com o pessoal, por favor. Afinal, como é que ficou com a decisão do Supremo e com as mudanças na resolução 181? O juiz homologa ou não homologa mais arquivamento? Todo mundo pergunta isso. Exatamente. Então, o que nós tivemos que construir na resolução foi justamente uma acomodação frente à decisão do Supremo, que decidiu, para muitos de forma bastante inovadora ou indevidamente inovadora, que o sistema permaneceria praticamente o mesmo. Ou seja, o arquivamento é promovido pelo Ministério Público, mas ele também é reavaliado pelo magistrado que atua na mesma divisão de competência paralela à atribuição daquele determinado promotor que promoveu aquele arquivamento. O Supremo, então, determinou uma espécie de recorte, né? Uma costura daquilo que foi engendrado pelo legislador e aquilo que o Supremo entendeu como sendo necessário para efetivar também um dos aspectos relacionados ao mesmo julgamento das mesmas ADINs do juiz das garantias, que é a necessidade do juiz controlar, de uma forma ou de outra, as investigações e a atuação pré-processual do Ministério Público. Então, disse o Supremo que o arquivamento promovido pelo Ministério Público deverá ser submetido ao juiz competente. Essa expressão, ou esse verbo submeter, ele é um tanto quanto ambíguo, né? Porque pode ter sentidos e significados bastante diversos entre si. Numa linguagem menos densa, ou numa leitura um pouco mais simples, submeter seria o mesmo que apenas comunicar, que foi mais ou menos a linha de entendimento seguida pelo CNMP. Eu acho que essa é a leitura mesmo, Renê. É uma comunicação, né? E o juiz, só em caráter excepcional, se houver a teratologia e a manifesta ilegalidade, que aciona o mecanismo de revisão para a instância ministerial. Perfeito. Agora, o problema de ter sido empregado pelo Supremo este verbo é que já há vozes de que o CNMP teria que ter tido uma regulamentação um pouco mais robusta, porque o verbo submeter poderia significar as mesmas coisas que antigamente o CPP no artigo 28 pretendia. Ou seja, era necessário submeter no sentido do juiz homologar ou não aquele arquivamento. Bom, de todo modo, para uma leitura apressada dessa forma, nós temos as seguintes respostas, né, André? Porque quem lê o acórdão do Supremo, é um acórdão bastante simples de ler, né? São 1.196 páginas, mas para aqueles que lerem o acórdão, eles vão identificar justamente que o Supremo diz que, caso o juiz de direito recebida a comunicação do arquivamento de um procedimento preliminar, se ele entender que não é caso de provocar a instância de revisão, ele não precisa fazer nada. Ele não Exatamente. medida. Então, não há decisão judicial qualquer a ser adotada nesse sentido. Então, me parece que a resposta para quem quer interpretar desta forma decorre da leitura do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, qual é o panorama? O panorama o promotor de justiça entende que o caso não é de oferecimento de denúncia nem de propositura de PPP, ou seja, não é caso de prosseguimento da persecução. Ele, então, promove o arquivamento. Ele promove o arquivamento desde que não haja fundamento para a propositura da ação. Inclusive, esta é a literalidade do novo artigo 19
da resolução que me parece mais abrangente do que pura e simplesmente dizer que o caso não tem justa causa. Corretamente, inclusive, porque é aqui que você abarca hipóteses, por exemplo, de contemplação do princípio da insignificância ou de outras medidas que o próprio Ministério Público, titular, que é da ação penal e, portanto, protagonista de uma política criminal que possa levar à eleição de prioridades na atuação criminal, possa não conduzir a determinados fatos, determinados ilícitos, à ação penal. Então, me parece que foi uma nomenclatura muito bem adequadamente talhada nesse dispositivo. Bom, então o promotor de justiça promove o arquivamento e agora, segundo o que está em vigor no país, ele tem que comunicar 4 pessoas. Né? São 4 destinatários dessa comunicação. O primeiro deles, o magistrado, o juiz competente para avaliar aquele caso, no caso daquilo ter sido, fosse virar uma ação penal, o delegado de polícia, a vítima, e aqui vítima no sentido direto ou indireto, né? Vítima direta ou vítima indireta, nos termos da resolução 243 também do CNMP, e também deve ser comunicada a própria acusado. Né? Esses são os pontos, digamos assim, que todo mundo que vai lidar com o assunto tem que decorar, tem que memorizar. Né? 4 são os sujeitos comunicados a partir de agora deste arquivamento. Agora, numa leitura chapada da disposição ou da resolução, você vai identificar que desses 4, apenas 2 podem provocar esse juízo de revisão, essa instância de revisão, que é apenas a vítima e o magistrado, o juiz de direito. Muitos colegas já me perguntaram também, André, o seguinte: René, mas você não acha que devia comunicar primeiro a vítima, para depois, em um segundo momento, se comunicar ao juiz? Eu não vejo muita necessidade de obediência de algum tipo de ordem cronológica nessa comunicação, porque o que me parece que ocorre aqui é uma espécie de legitimidade concorrente, para que ambos provoquem essa instância de revisão. Agora, o fato é que a legislação não impõe um prazo para o magistrado. O prazo colocado hoje no 28, parágrafo 1º do CPP é para a família da vítima, a vítima. Para a vítima, mas prazo de 30 dias. Exatamente. Exato. Então, me parece que é o prazo que também deverá ser aplicado de uma forma ou de outra também para o magistrado. Não acho que esse seja um problema, digamos, em prático, que vá surgir. Agora, o problema prático que vai surgir, e eu não tenho dúvidas disso, é de acharem que o magistrado ainda tenha que proferir essa decisão homologatória. Isso sim pode se tornar um problema prático. Mas, como eu disse, esse é um problema que incorrerá aqueles que desconhecerem a própria decisão do Supremo. Sem dúvida, René. Se você me permite também mais uma interrupção aqui, meu amigo, sem querer ser indelicado, não me parece mesmo que exista, que seja necessário nenhum tipo de homologação. A promoção de arquivamento é eficaz por si só, não é? Sem prejuízo da revisão pela instância ministerial competente. No caso do MP Estadual São Paulo, por exemplo, o PGJ, no âmbito do MP Federal, a Câmara de Coordenação e Revisão. Mas acho legal pontuar também uma diferença para as pessoas que nos acompanham entenderem, sobretudo agora para os alunos, não é? Para os estudantes aqui, os concurseiros, que é o seguinte: quando a vítima é comunicada, ela pode interpor esse recurso ao órgão ministerial de revisão, questionando elementos da própria opinio delicti. Vale dizer, pode, por exemplo, a vítima, nessa provocação, dizer: olha, o Ministério Público não deu o devido peso às declarações da vítima, que confirmaram, por exemplo, que fulano foi o autor do crime. Ou seja, permitindo que o PGJ, a Câmara de Órgão Ministerial competente, faça essa reavaliação da opinio delicti, da opinião delitiva, como era no sistema tradicional, em que, com encaminhamento, o PGJ revia a opinio delicti. Aliás, ele se tornava o promotor natural do caso. O juiz, pelo contrário, só pode acionar a instância ministerial de revisão em hipóteses muito mais estritas. Quer dizer, ele não pode entrar no mérito, vamos dizer assim, da formação da opinião delitiva. O juiz só se houver manifesta ilegalidade ou teratologia. Então, essa é uma diferença bem relevante, acho que é legal a gente destacar aqui, entre a provocação que a vítima faz ao órgão superior e que o juiz faz quando é comunicado. O que mostra que, não, acho que vem até a corroborar a tese que a gente está desenvolvendo aqui, não é? Procurando mostrar para o pessoal que não há necessidade de homologação. Realmente o sistema mudou. A homologação judicial ficou no sistema anterior, no sistema pretérito. Valeu até a decisão da Suprema Corte, que julgou em definitivo a ADI 6305.
Perfeito. Retorquível. E o interessante também de o Ministério Público se atentar, né, André? E acho que tem um impacto significativo na atuação dos promotores de justiça. A nossa comunicação para a vítima, ela evidentemente terá que ter uma linguagem capaz de comunicar para a vítima, de forma, inclusive, a não revitimizá-la, a não produzir problemas, inclusive, de comunicação entre a instituição e as vítimas, a respeito dessa decisão tomada de arquivamento. Né? Então, isso deverá provocar espécie de reestruturação da maneira como o Ministério Público lavra, redige os seus arquivamentos, já que a vítima receberá parte daquele material ou até o material todo, e ela não pode, evidentemente, ser surpreendida por colocações extremamente jurídicas, formais e muito menos desrespeitosas a ela mesma. Né? Então, me parece que o Ministério Público terá que fazer um ajuste aí no que se refere a essa sua atuação para com as vítimas do nosso país. Uma questãozinha que me parece que deverá ser objeto de provas de concurso, né, André? Muito fácil, é a seguinte. Já que a autoridade policial receberá essa comunicação do arquivamento pelo Ministério Público, pergunta-se, houve uma falha do legislador ou da resolução, ou é dado por uma espécie de aplicação analógica a possibilidade da autoridade policial provocar a instância de revisão. Esse me parece um prato cheio para indagações feitas em concursos públicos. Né? O fato é que o artigo 28, nem no caput, nem no remendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, e nem o parágrafo 1º prevê essa hipótese. Para muitos, não haveria nem a necessidade de constar como destinatário da comunicação de arquivamento feito pelo Ministério Público a própria autoridade policial. Porque para muitos, essa providência estaria justamente a indicar o desfecho da investigação feita pela autoridade policial, que foi realizado quando ele apresentou o relatório anteriormente, que finaliza a atuação da autoridade policial. Eu penso que, na verdade, a comunicação se faz necessária. Se faz necessária para uma espécie de controle estatístico, faz-se necessária para uma necessidade de mantermos entre o Ministério Público e autoridades policiais uma convergência no que se refere à atuação em face de determinadas infrações, para indicar qual é a política criminal, qual é o entendimento predominante a respeito de determinadas situações, e também para fazer com que a autoridade policial faça, à medida do possível, o seu juízo de valor para fazer um freio de arrumação naquilo que eventualmente ela tenha sido equivocadamente levada a feito numa investigação que levou ao seu arquivamento. Então, me parece que essa é a... acrescentaria, exatamente, e eu acrescentaria um outro ponto também. Essa comunicação é importante, ademais, para permitir que a autoridade policial possa se valer do disposto no artigo 18 do CPP de que ela pode, se necessário, realizar novas pesquisas em busca de provas novas. Quer dizer, ela tem que ter ciência. Aquela investigação não frutificou numa ação penal, houve a promoção de arquivamento por parte do membro do MP, e com essa informação, então, a autoridade policial pode, dentro da sua atuação, né, dentro da sua discricionariedade regrada, promover novas diligências e procurar outras provas. Isso é pertinente, essa é uma possibilidade que o legislador faculta. Então, essa comunicação, me parece, também se encaixa dentro desse regramento legal. Perfeito. Excelente. Me parece que essa é a ideia, realmente afinar a atuação das ambas instituições, que são importantes para o desfecho adequado da persecução criminal. Então, me parece que criou-se um mecanismo oficial de comunicação entre essas instituições. Mas, a opinião do legislador me parece ter sido proposital. Não foi dado a atribuição e nem a legitimidade para a autoridade policial provocar a revisão daquele arquivamento por conta do fato de que ela já tenha encerrado a sua atividade administrativa, a sua atividade policial anteriormente, quando ela apresenta o inquérito policial já devidamente finalizado. Então, me parece por isso que o legislador acertadamente não tenha dado à autoridade policial a capacidade de recorrer para a instância de revisão. Outro ponto importante, me parece, André, falando sobre a parte dos arquivamentos, que me parece, sem dúvida nenhuma, de onde o examinador mais esperto vai extrair o maior número de questões possíveis para os nossos candidatos. Né? Tem uma disposição esparsa dentro da resolução que diz respeito à aplicação dessa nova sistemática de arquivamento para os arquivamentos parciais. Ou seja, aquilo que antes não tinha um tratamento legal expresso, né, o arquivamento parcial,
acabava produzindo um efeito deletério dentro da ação penal, ou dentro da discussão da ação penal posterior, que era referente ao chamado arquivamento implícito. O arquivamento parcial é aquele em que o Ministério Público muitas vezes promove o arquivamento em face, propõe uma ação penal em face de um réu e deixa de propor a ação em face de outro réu que foi, por exemplo, indiciado naquele caderno investigativo. Isso, quando ele faz expressamente, é muito positivo. Agora, o problema é quando ele faz isso sem qualquer menção textual. E aí, a doutrina de processo penal toda sempre se debateu a respeito do assunto de que haveria aí uma espécie de arquivamento implícito, e o arquivamento implícito gera, como todos sabem, alguns problemas relacionados à própria segurança jurídica. Afinal de contas, o sujeito que foi indiciado antes é réu ou não é? Ele pode respirar aliviado ou ele continua sob a suspeita de que ele, a qualquer momento será oferecida denúncia contra ele? Então, essa disposição da resolução procura estimular os promotores, ou corrigir a atuação dos promotores e dos procuradores da República do Brasil, para que isso não ocorra. Né? Realizado um arquivamento parcial, seja com relação ao réu, seja com relação a algum fato, isso deve seguir a mesma sistemática prevista para um arquivamento total. Ou seja, mediante a comunicação das 4 pessoas, dos 4 destinatários, de maneira fundamentada dentro, no caso, será feito numa cota, né, de oferecimento à denúncia, mas isso deve ser feito de maneira textual. Exatamente. Foi bom mesmo que a resolução tenha aclarado esse ponto. Aliás, vários pontos foram muito bem colocados. Agora, teve uma inovação na resolução, Renê, que, salvo o melhor juízo, foi inclusive por obra sua, que é a questão da possibilidade de um membro do Ministério Público, quando a vítima recorrer à instância ministerial superior, se retratar. A possibilidade dele, em 5 dias, efetuar uma retratação. Poderia explicar um pouco para a gente esse mecanismo? Como é que a resolução abordou isso? A ideia foi justamente permitir que, diante do pedido de revisão da vítima, ou até agora, por conta da decisão do Supremo, de um juiz de direito, o promotor de justiça reconsidere o arquivamento anteriormente proferido e deixe de encaminhar os autos para a instância de revisão e ele mesmo tome as providências cabíveis para a continuidade daquela persecução, seja para pedir mais diligências, realizar mais diligências, ou mesmo oferecer um acordo de não persecução penal ou uma denúncia criminal. A ideia foi justamente, André Stefan, eu acho que nós temos que tentar otimizar o processo penal para evitar que determinadas instâncias ou determinadas etapas processuais que podem ser eventualmente dispensadas sejam realizadas no menor tempo possível, né? Em nome, inclusive, da celeridade processual. Então, a ideia foi permitir que o promotor de justiça, diante da provocação feita pela vítima ou pelo magistrado, reconsidere a decisão de arquivamento anteriormente proferida. Na verdade, eu penso que hoje todos os recursos, né, tanto a apelação, recurso distrito que já tem, e os demais recursos eventualmente existentes, deveriam ter recursos, deveriam ter efeito e juízo de retratação, porque é realmente lamentável quando nós, na prática, nos deparamos com um recurso e nós todos, agentes do processo de primeira instância, sabemos e percebemos que o sujeito recorrente tem razão. Sim. Isso acaba levando a um tempo desnecessário, haja vista o inchaço e a morosidade que hoje o Poder Judiciário tem para julgar um recurso no país, o que poderia ser economizado, caso nós tivéssemos em todos os recursos esse juiz de retratação. E nós temos que lembrar também que nós estamos falando ainda de uma esfera administrativa. Na esfera administrativa, a possibilidade do servidor ou do agente rever a decisão tomada anteriormente, ela é muito menos drástica do que uma reconsideração feita por um juiz de direito numa decisão que eventualmente condene ou absolva alguém. Então, me parece ser completamente adequado, né, dentro da resolução do CNMP, essa previsão do juiz de reconsideração. Né? Agora, o que surge de dúvida já, né, André, tem gente já mencionando a respeito disso, é se o promotor de justiça recebe o pedido de revisão da vítima. Ele lê o pedido de revisão e não concorda. Fala, não, eu vou submeter isso à instância de revisão. A vítima alega lá que, por exemplo, o promotor de justiça valorou equivocadamente uma prova, ou ela traz até um elemento de prova eventualmente desconsiderado pelo promotor de justiça. Bom, a pergunta é, o promotor de justiça, antes de remeter para a instância de revisão, deve notificar o acusado
para ele oferecer uma espécie de contrarrazões? Essa questão também me parece um prato cheio para ser cobrado em concursos públicos, né? Eu já me adianto na posição contrária a esta providência. E aí eu tento traçar aqui com os senhores algumas considerações. Primeiro porque nós estamos ainda numa fase inquisitiva. E na fase inquisitiva, como todos sabem, na fase inquisitorial não há que se falar em aplicação chapada do princípio do devido processo legal e muito menos da ampla defesa e do contraditório. As disposições previstas, por exemplo, no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de fazer com que o defensor participe do interrogatório policial, são pontuais. Aliás, essa disposição ela reforça a ideia de que o princípio da ampla defesa não é aplicado durante todo o procedimento criminal investigatório. Ele é aplicado naquele instante, e mesmo assim, como medida de garantia para que o investigado seja interrogado na presença de um defensor. O que nem de longe pode significar que, naquele instante, por exemplo, o advogado tem direito a reperguntas. Isso é bastante assentado já na nossa jurisprudência. Então, vejam, a meu ver, nessa situação, que o promotor de justiça mantém o seu arquivamento e vai remeter os autos para a instância superior, adotar uma medida de resguardo da ampla defesa mediante a notificação do acusado para que ele apresente uma contra-razões, me parece uma medida um pouco avançada demais do ponto de vista da defesa para um procedimento que é inquisitorial, um procedimento administrativo inquisitorial. Então, me parece que essa concordo com o seu ponto a de vista. resposta. Eu, de fato, acho que é desnecessário, não há previsão legal, não há embasamento, e acho que também é pertinente destacar nessa análise que a revisão é feita pelo próprio Ministério Público, é um órgão ministerial de revisão que vai analisar essa provocação por parte da vítima. Ou seja, estamos aqui no campo da formação da opinião delitiva, algo que é pertinente ao Ministério Público. Não é? De maneira que acho também, como você expôs, que o caminho é no sentido de não se permitir, até porque isso só prolonga mais o procedimento, isso pode dar ensejo aí, em casos mais extremos, com essa discussão prolongada por esses aspectos processuais, a superveniência de uma eventual causa extintiva da punibilidade, é uma prescrição. Então, me parece que a melhor solução é a solução negativa. Aliás, me lembrei também de um ponto, René, que eu achei que foi perfeito na resolução, que é uma tese que eu sempre defendi, mas que, salvo engano, era algo minoritário. Lá no artigo 28, pelo menos naquela oportunidade, não é? Naqueles 12 anos que ficamos lá, a gente sempre procurou destacar isso, que é extinção da punibilidade e arquivamento. Acho que agora a resolução 181 traça uma diferença bem nítida a respeito disso. Aliás, se nós refletirmos, essa disciplina trazida pela resolução sobre como deve o Ministério Público se portar diante de um caso em que ele entende que está extinta a punibilidade, por exemplo, o MP entende que prescreveu, isso mostra que no arquivamento o MP promove, sem necessidade de homologação judicial. Tanto que a resolução, quando precisa de uma decisão judicial dando respaldo, que é o caso da extinção da punibilidade, foi expressa. Acho que a gente pode abordar isso, não é, René? Porque, para mim, a resolução foi perfeita também nesse aspecto. Excelente. Perfeito raciocínio, né? Para que o aluno que esteja acompanhando a live ele entenda. O que a resolução prevê é que, nos casos de extinção da punibilidade, a resolução prevê de uma forma um tanto quanto não é muito clara a redação, mas ela diz: não se aplica a sistemática de arquivamento. Ou seja, aquele que leu o dispositivo pode ficar um tanto quanto surpreso, mas o que o dispositivo quis dizer é que, no caso de extinção da punibilidade, o arquivamento não pode ser administrativo. Não pode ser realizado apenas no âmbito do Ministério Público. Porque a extinção da punibilidade reclama uma decisão proferida pelo magistrado, pelo juiz de direito. Então, nos termos dos artigos 61 e 62 do Código de Processo Penal, tem que ter uma decisão judicial, por vários motivos. Porque ela produz coisa julgada material, porque é uma decisão que se sujeita a recurso em sentido estrito. Está expresso no artigo 581 que a decisão que declara a extinção da punibilidade ou indefere o pedido de declaração comporta o recurso em sentido estrito ao tribunal. Então, aqui, evidente que não se podia abrir mão, não é, de uma decisão judicial dando respaldo. Então, mesmo que você
diferente. Acho que a resolução foi muito feliz em deixar isso claro, né? Quer dizer, a extinção da punibilidade não segue essa normativa aí que nós estamos falando. Exatamente. Para que o aluno anote aí, né, é o artigo 19K da resolução 181 do CNMP. Faz exatamente essa previsão. Excelente, André. Excelente mesmo. Bom, vamos mudar de assunto então, André. Vamos para a segunda... É exatamente o que eu ia dizer. Acho que a gente pode falar sobre a NPP agora, né? O Acordo de Não Persecução Penal também, porque temos aí várias questões relevantes. Algumas novidades que, entre aspas, que a resolução trouxe que tem muito reflexo prático, né? Ó, o professor Demersen, que nos acompanha, colocou aqui, ó, eu acrescentaria também o arquivamento pautado na atipicidade, né, com fundamento na atipicidade. Perfeito, ó, excelente colocação, professor Demersen, que nos honra aqui, acompanhando-nos nessa discussão. Há uma prática, eu vou puxar essa bola para você cortar, por favor, René, uma prática que alguns colegas começaram a fazer quando surgiu o ANPP, não pela resolução lá em 2017, em verdade, pelo artigo 28A, em janeiro de 2020, com a lei anticrime. Qual seja, de requererem ao juiz que designasse uma audiência para que ele, membro do MP, formulasse a proposta de acordo de não persecução penal em audiência. Ou seja, digamos, tentando aplicar algo parecido com a transação penal, em que se designa uma audiência preliminar, então, no ambiente judicial, o Ministério Público formula a proposta, se o autor do fato aceitar, o juiz homologa. E a resolução deixou bem claro que não é assim que se procede, né? Como é que funciona aí a questão do ANPP, René? Acho que vale a pena a gente destacar isso, né? Me pareceu que foi uma disposição no corpo da resolução feita justamente para tentar deixar isso claro para os colegas que ainda insistem com esse procedimento. Perfeito, André. E veja só, né? Você tocou num ponto importantíssimo. O grande problema hoje de algumas práticas que distorcem um pouco aquilo que se pretendeu desde o início com a Acordo de Não Persecução Penal decorre por uma espécie de legado que nós construímos fruto da transação penal. A transação penal, eu costumo dizer para os alunos, lembra aquele computador Pentium 5, lá dos idos de 1995? Era um computador que nós ficávamos assim embasbacados, era uma baita de uma máquina frente àquilo que nós tínhamos antes. Mas assim como aconteceu com o Pentium, quando nós olhamos hoje para ele, nós percebemos o tanto que ele é arcaico. E este é um problema da transação penal, eu não tenho a menor dúvida disso, porque a transação penal ele é um procedimento, primeiro, aliado a uma gama de infrações de menor potencial ofensivo que criou a impressão, produziu a impressão no Brasil inteiro de que justiça penal negocial só serve para crimes bobos, tolos. Segundo, virou um instrumento de impunidade, porque celebração de uma transação penal, além de não apresentar qualquer contraprestação do autor dos fatos para com o Estado, é muito facilmente conduzido para a prescrição, a ponto de nós modificarmos o Código Penal e ampliarmos o prazo prescricional mínimo do nosso Código Penal para fugirmos da prescrição provocada nos inúmeros processos junto ao Juizado Especial Criminal. E terceiro, né, a falta de empenho do Ministério Público numa atuação mais homogênea nas transações penais acaba criando, digamos assim, um caldo muito ruim a respeito da justiça penal negocial que, por vezes, resvala aqui no Acordo de Não Persecução Penal. Né? Então, esse é um problema, inclusive. Por quê? A Lei 9.099 prevê que a transação penal será proposta na audiência preliminar, portanto, junto ao próprio Poder Judiciário, junto à estrutura do Poder Judiciário, junto, inclusive, à presença do juiz. Essa é, digamos, a disposição mais fria da Lei 9.099. E os colegas transportaram esta mesma prática para o Acordo de Não Persecução Penal, esquecendo-se justamente dessas diferenças. A primeira delas, que o Ministério Público no Acordo de Não Persecução Penal tem um protagonismo muito mais significativo, porque nós estamos a tratar aqui de infrações mais graves. Nós estamos a tratar aqui de um experimento, inclusive, para nós avançarmos mais à frente para um acordo, para um modelo de acordo mais robusto. Um julgamento antecipado, ou um procedimento abreviado, ou até um modelo de plea bargain. Mas o fato é que nós ainda estamos caminhando nesse sentido. E nesses modelos de justiça penal negocial mais robustos, o Ministério Público realiza a negociação
de forma muito mais livre com o investigado para a construção de soluções que procurem restaurar a violação daquela conduta que aquela conduta produziu ao bem jurídico subjacente àquele crime praticado pelo agente. O que nós não fazemos de maneira mais ou menos organizada na transação penal. E essa questão de utilizar a estrutura do Poder Judiciário para realizar um acordo de não persecução penal tem essa leitura, a leitura de fazer com que o Poder Judiciário participe, de algum modo, da construção do acordo de não persecução penal. Então, essa foi, digamos assim, a origem desse problema todo. Então, a resolução tem uma previsão hoje, no parágrafo 1º do artigo 18, que é o oferecimento da proposta do acordo, bem como sua negociação, é ato privativo do Ministério Público, devendo ser realizado em suas dependências. Ou seja, a resolução teve que dizer, mais ou menos com uma certa imperatividade, de que é necessário que o ato seja ministerial. André, para você ter uma ideia, nós tivemos notícias de colegas que recorreram contra decisões de magistrados que se negavam a fazer os acordos nas suas audiências, na sua sala de audiências. O colega interpôs, inclusive, correição parcial em face do magistrado. Ele queria porque queria que o ato fosse realizado dentro do próprio Poder Judiciário. Eu até não recrimino de forma totalmente veemente o colega que, mediante uma espécie de camaradagem do magistrado, realize o ato dentro do Poder Judiciário. Mas daí forçar o Poder Judiciário a ceder a sua estrutura para a realização do acordo é uma distância muito grande, né? Agora, com essa disposição da resolução, me parece que a discussão tende a reduzir drasticamente no nosso país. E a resolução, inclusive, deixa claro que o acordo vai ser feito no âmbito do Ministério Público, ele pode ser feito presencial ou virtualmente, não é? Então, hoje em dia, com a facilidade das ferramentas telepresenciais, você consegue fazer numa audiência virtual, não é? Entra pelo sistema que a unidade ministerial utiliza, por exemplo, o MP de São Paulo usa o programa Teams da Microsoft, entra pelo Teams, autor do fato, advogado, liga a câmera, registra tudo e aí celebra-se o acordo de não persecução penal, com a possibilidade, inclusive, de se colher nesse ato a confissão. Porque outro ponto que a resolução também deixa claro, que a jurisprudência já havia sedimentado, mesmo que o investigado não tenha confessado no âmbito do procedimento investigatório, é possível que essa confissão seja obtida como resultado do acordo de não persecução penal. Então, isso, a audiência virtual facilita muito. Não é? Eu sei que há uma deficiência administrativa, né? Tem um colega que está nos acompanhando aqui, o Tiago Beretta, falou, olha, seria preciso dar estrutura administrativa para o MP, principalmente no interior, não temos oficial. Não há a menor dúvida. Não é? A administração superior tem que prover com uma estrutura mínima. Mas é possível, acho que nós temos alternativas para conseguir aplicar a resolução da maneira correta. E quero dizer, nesse ponto, não é, René? Acho que você concorda comigo. A resolução ela não está inovando, ela está fortalecendo algo que o legislador já previu. Exatamente, perfeito, né? Inclusive, um dos predicados importantíssimos da justiça negocial é a não participação do magistrado nas tratativas e nas negociações dos acordos de uma maneira geral. Então, esse é um caminho a ser construído no nosso país de realmente impedir que o magistrado participe desses atos para que depois ele possa realizar a homologação do acordo de maneira mais imparcial, de maneira mais neutra possível, né? Essa é a ideia, inclusive, de separarmos a atuação do Ministério Público nessa etapa da etapa seguinte, que é cabível para o magistrado. Eu gosto de um dispositivo, André, na resolução, e os colegas promotores que estão acompanhando a live, me parece que seria importante de se inteirar dessa disposição, que é o artigo 18b. E para aquele que estiver acompanhando a live e é concurseiro, esse dispositivo ele vai servir para ser memorizado e, eventualmente, utilizado numa peça prática que possa ser cobrada em um concurso do Ministério Público. Boa. Porque o 18b estabelece quais são as cláusulas necessárias de um acordo. E achei, assim, muito boas as disposições, porque elas prevêem justamente a necessidade, primeiro, claro, de qualificação do investigado, do sujeito que vai celebrar o acordo com o Ministério Público. 2, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e sua adequação típica. Nada daquilo que difere muito da necessidade de oferecer uma denúncia, ou seja, é preciso individualizar o fato criminoso que eventualmente está sendo imputado ao sujeito.
A diferença é que, ao invés desse fato estar sendo narrado numa denúncia, ele está sendo narrado numa cláusula de um acordo de não persecução penal. E aí, a partir daí, estão previstas cláusulas necessárias e compromissos para o investigado que servem para realçar um dos principais aspectos da justiça penal negocial, que é o fato de que aqui nós estamos lidando com um sistema cujo eixo de princípio mais aplicável é o princípio da cooperação. Porque aí estão previstas, olha só, além da indicação da entidade beneficiada, com a medida a ser ajustada no acordo, as obrigações relacionadas ao investigado de, por exemplo, informar prontamente qualquer alteração de endereço, a obrigação do investigado de comprovar mensalmente o cumprimento das condições, a obrigação do investigado dele, por iniciativa própria, de oferecer a justificativa de eventual descumprimento das condições ajustadas, o que já foi inclusive referendado pelo STJ como sendo mesmo uma obrigação do investigado quando da celebração de um NPP. E antes que qualquer um que esteja acompanhando a live ou depois estiver assistindo o nosso debate falando, não, mas isso viola o princípio da ampla defesa, o Estado é que tem que notificar. Na verdade, não é esse o raciocínio, porque na justiça consensual, a construção do acordo é feita pelas partes, reciprocamente. Então, o princípio da lealdade, o princípio da cooperação, ganha um contorno muito mais significativo na justiça penal negocial. De maneira que qualquer tipo de descumprimento de obrigações assumidas por qualquer uma das partes dá ensejo à rescisão do acordo. Então, essas disposições são muito importantes para que tanto colegas promotores, magistrados, advogados e o concurseiro estejam atentos. Então, deem uma lida depois, artigo 18b, que vocês vão perceber como a resolução procurou, nesse ponto, ser bastante didática. Aliás, René, você colocou muito bem, né? Eu já antevejo em breve, caindo numa segunda fase de Ministério Público, um ANPP. Você não acha, meu amigo? Aliás, vamos revelar aqui, como um parênteses para os alunos que nos acompanham, a gente já está preparando no Foco Total um curso totalmente pensado para a fase discursiva de MP. Não é? E você, René, professor do nosso curso de fase discursiva, você vai fazer justamente isso, né? Vai explicar para os alunos lá o ANPP, vai trabalhar com eles um problema prático, porque tenho absoluta certeza, quem acompanhar a tua aula, se chegar no dia da segunda fase e a peça prática for celebração de um ANPP, vai gabaritar. E esse artigo 18b, ele dá todas as diretrizes, né? Mas precisa treinar, precisa colocar isso em prática, né? Porque a depender se a gente analisar o artigo 18b e o 41 do CPP, que fala dos requisitos da denúncia, se a gente pensar sobre os aspectos jurídicos e formais, existem até mais detalhes a serem observados dentro do ANPP, não é? Da celebração do ANPP, do que do termo, não é? Do acordo de não persecução penal, do que numa denúncia, né? Quer dizer, você vai ter que colocar, além da qualificação do acusado, exposição do fato criminoso, e aí toda uma série de elementos que tem que compor tudo isso, né? Então, acho que vai ser com certeza uma potencial pergunta aí de segunda fase muito boa. Exatamente. O candidato vai ter que memorizar mais uma peça para o concurso do Ministério Público e aqueles que estiverem à frente aí no estudo disso sairão na frente. Então, fica aí o convite para conhecerem essa matéria, essa disciplina que nós estamos aí engendrando no curso Foco Total. Bom, vamos avançar ou ainda vamos falar mais de ANPP, André? Você que sabe. Se me permita, René, só um ponto que eu acho que é muito legal. Tem várias questões que a resolução tratou, mas uma delas que deixou claro, e precisava que isso ficasse claro, foi a respeito do parâmetro quantitativo para dimensionar a pena nos casos de concurso de crimes. A gente sabe que o acordo de não persecução penal tem como um dos seus requisitos lá no artigo 28A que a pena mínima seja inferior a 4 anos. E aí vem a dúvida. E quando se tratar de concurso de crimes, material formal ou continuidade delitiva, a análise do ANPP é feita pela pena individualmente combinada a cada tipo penal ou pela análise global? E a resolução acerta em cheio dizendo que não. A análise é feita pela pena global. Concurso material, concurso formal ou crime continuado, você tem que verificar
qual seria o mínimo de pena de toda a série de concursos de crimes que o agente praticou. Está bem claro na resolução, dirime qualquer dúvida nesse sentido. É incrível como essa questão bateu as portas, né, do Ministério Público, quando ainda da resolução, tratava do ANPP apenas da resolução, e depois quando já da sua redação no pacote anticrime. E eu sempre respondi aos colegas, mas a única hipótese em que o legislador, num caso de concurso de crimes, manda analisar isoladamente é o caso da prescrição, né? Mas nenhuma outra situação, nem transação penal, nem suspensão condicional do processo e nenhuma outra hipótese. Todas as demais é necessário somar ou fazer a operação decorrente da somatória ou da aplicação do índice de aumento ou de diminuição da pena para se identificar se aquela operação realizada mantinha aquele novo crime, aquele novo patamar de pena dentro do benefício, do cabimento daquele benefício penal, né? Então, me parece que é bastante assente na nossa legislação essa ideia. Mas, mesmo assim, a resolução, como você mencionou, deixou mais claro ainda para prever expressamente essa necessidade de que o promotor leve em conta o somatório ou a incidência das majorantes para a identificação do limite de 4 anos de pena mínima para o cabimento da NPP. Perfeito, meu amigo. E, bom, acho que podemos já trazer as nossas questões finais aqui no nosso debate. Vamos lá, então? Claro, vamos lá. Bom, eu acho que a questão relacionada à investigação das ADINs, quer conversar sobre ela? Vamos falar assim. O Supremo Tribunal Federal ele está julgando 3 ADIs, né, um julgamento conjunto. Esse julgamento não foi concluído, começou semana passada, vai terminar, está previsto para terminar agora na quinta-feira, dia 2 de maio. E uma coisa que já se pacificou, não é, que o Supremo reforçou mais uma vez, é que sim, o Ministério Público detém poderes investigatórios criminais de maneira indiscutível. Portanto, nessa esfera não há nenhuma novidade. Agora, tem um ponto muito importante, delicado, com reflexos práticos da mais variada ordem que o Supremo está discutindo. Eu acho que é legal a gente abordar isso, né? Não está definido ainda, já surgiu aí uma divergência entre os ministros do STF a respeito, né? Que é aquela questão da como o Ministério Público deve proceder sempre que houver uma ação de agentes de segurança pública que resulte ou em morte ou em lesão grave. Né? Faço até um registro, René, se me permite aqui, o professor Valério Mazzoli nos acompanha aqui na live. Aliás, bem oportuno nós tocarmos nesse tema justamente com o ingresso do professor Valério aqui na live, porque é um tema muito ligado com direitos humanos. Não é? Você poderia explicar um pouquinho, então, o que o Supremo está discutindo a respeito disso, René? Foi tudo combinado, viu, André? O Valério Mazzoli falou, René, na hora que vocês forem falar, tratar da questão envolvendo a Corte Interamericana, você me avisa que eu vou dar um oi aqui na nossa live. Valério, satisfação recebê-lo aqui, meu amigo. O Valério é lá de Prudente, né, André? Eu sou de Presidente Prudente, nós somos lá de Presidente Prudente, conheço ele há algum tempo já, desde a época da nossa faculdade. Bom, na verdade, o que o Supremo faz? Ele realça uma posição que ele já tinha tomado em umas decisões anteriores, de que nos casos envolvendo letalidade policial, é necessário que o Ministério Público assuma essa investigação. O assunto é extremamente polêmico, né? Como todos sabem, nós temos posições jurisprudenciais e doutrinárias muito convincentes, muito bem estruturadas, de que a prática de um crime contra a vida praticado por policial militar, por exemplo, deve ser investigado pela polícia militar e não pela polícia civil. E você encontra uma série de outras posições doutrinárias e jurisprudenciais dizendo no sentido de que não, né? A polícia militar, quando pratica um crime doloso contra a vida, contra a civil, deve ser investigada pela polícia civil. O assunto ele é bastante tormentoso, bastante difícil realmente chegar a uma conclusão. Mas me parece que o Supremo Tribunal Federal acerta decisivamente nessa questão, nesta nova DIN, porque ele arremata em 2 direções. Primeiro, o Ministério Público não tem o direito, não tem a possibilidade de investigar. Ele tem o dever. Ele está construindo a ideia de que o Ministério Público é a instituição adequada por conta dos atributos de autonomia e independência que a Constituição Federal lhe assegura para realizar essas investigações. Então, me parece que a construção da decisão caminha nessa direção. O Ministério Público deverá realizar essas investigações. Isso terá um impacto significativo, evidentemente, no dia a dia da atuação do Ministério Público.
Nós tínhamos editado a resolução número 129, resolução essa que foi pensada e teve uma participação decisiva do colega Antônio Suxberger, do Ministério Público do Distrito Federal, que tomava uma série de precauções para que o Ministério Público, nesses casos envolvendo letalidade policial, se não instaurasse a investigação, embora ele pudesse fazê-lo, ele devesse acompanhar de muito perto as investigações realizadas pela autoridade policial nesses casos, justamente para resguardar uma eficiência, uma idoneidade, uma credibilidade dessa investigação. Então, havia essa resolução número 129 do Conselho Nacional do Ministério Público que tratava especificadamente desse caso. Agora, com a decisão do Supremo, me parece que aquilo que era uma faculdade vai se transformar num dever, numa obrigação. O Ministério Público deverá realizar essas investigações. Questão que eu não tenho dúvida que vai surgir, né, André? E eu tenho certeza que isso vai ser explorado também por concursos públicos. Tá, o Supremo decidiu que o Ministério Público deve realizar essas investigações. Pergunto, e a autoridade policial, Polícia Judiciária Civil, pode então deixar de instaurar essas investigações, alegando que essa agora é uma incumbência exclusiva do Ministério Público? Eu não tenho nem resposta pronta para essa indagação. Sei que isso provavelmente produzirá mais um bando de discussões, mais um monte de discussões que, infelizmente, vão acabar desembocando em mais construção de insegurança jurídica em um assunto extremamente delicado como é a letalidade policial, né? Sem dúvida. Espero que o Supremo Tribunal Federal, seja qual caminho seguir, porque vale registrar que o ministro Fachin, no voto conjunto com o ministro Gilmar Mendes, foi exatamente por essa linha, que o Ministério Público tem o poder, dever de instaurar o procedimento investigatório criminal sempre que houver a ação de agente de segurança pública que resulte em morte ou lesão corporal grave. Por outro lado, o ministro Flávio Dino, que votou a seguir, no dia seguinte, inclusive, ele fez a leitura do seu voto, ele foi por uma linha em que o Ministério Público não deveria, em todos os casos, proceder a essa investigação, que ele teria a possibilidade de, avaliando se a polícia não está investigando adequadamente, por exemplo, realizar o procedimento investigatório criminal nesses casos, quer dizer, sem estabelecer essa obrigatoriedade. E vai ser, me parece, a grande discussão que os demais ministros trarão, né? E na quinta-feira, no dia 2 de maio. É o ponto. Quanto aos poderes investigatórios criminais, que é parte que está sendo examinada nessas ADIs, a questão já está definida. Mas essa questão extremamente sensível é algo que, seja qual for o caminho que a Suprema Corte adotar, espero que a Suprema Corte, primeiro, não traga mais segurança jurídica, como você bem colocou, e aborde esses pontos que nós já estamos levantando aqui como possíveis pontos de questionamento. Não é? Se o Ministério Público, então, passa a ser o responsável por instaurar essas investigações, isso estaria desonerando a polícia de fazê-lo, eximindo a polícia de fazê-lo, é uma questão certamente que tem que ser colocada e examinada pela Suprema Corte. Perfeito, excelente. E o último ponto, acho que a gente pode abordar ainda se valendo desse julgamento dessa DIN, né, André, é sobre uma consideração feita pelos ministros, que me parece extremamente importante e relevante, de realçar a autonomia do Ministério Público quando ele requisita diligências investigatórias no exercício da sua obrigação e na sua possibilidade de investigar ilícitos de uma maneira geral no Brasil. Ou seja, a Suprema Corte consolida um entendimento de que não é possível reconhecer o poder de investigação do Ministério Público sem lhe seja conferida as ferramentas para tanto. E as ferramentas para a realização dessa investigação são, principalmente num Estado civilizatório como o nosso, a realização de requisições, de obrigar determinadas pessoas a se sujeitar a obrigações de fazer, não fazer, de entregar determinados documentos para que essa investigação seja levada a efeito. Essa me parece uma das providências mais importantes desse julgamento, mais importante mesmo do que reafirmar que o Ministério Público tem poder de investigação, porque essa é uma providência que determina, o julgamento da ADIM, então, está determinando que os estados e a União estruturem de maneira autônoma as suas perícias técnicas para que o Ministério Público possa requisitar diretamente desses órgãos a realização de determinadas diligências para que essas diligências sejam utilizadas e sejam fundamentais para o exercício do seu poder de investigação. Então, essa me parece
um ponto assim, importantíssimo de ser destacado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, meu amigo. A sua colocação foi espetacular. Quer dizer, e o ministro Fachin, no voto conjunto com o ministro Gilmar Mendes, foi bem assertivo nisso. Ele deu 2 anos para a União e Estados reestruturarem os seus órgãos científicos, né, o seu Instituto Médico Legal, enfim, o Instituto de Criminalística, para que não pertençam mais à estrutura da polícia, para que não tenham mais essa vinculação administrativa e hierárquica, sejam órgãos autônomos, permitindo que o Ministério Público tenha esse poder requisitório, requisite diretamente esses exames periciais a esses institutos que prestam, obviamente, um trabalho valiosíssimo numa investigação criminal de qualidade, né? A gente sabe qual a importância da prova pericial para uma boa apuração, para o bom esclarecimento dos fatos. Excelente. Eu acho que nós vamos caminhar bem com essa decisão e vamos consolidar muito bem a prática das investigações realizadas, as investigações realizadas pelo Ministério Público no nosso Brasil. Vamos torcer para isso terminar da melhor maneira possível. Exatamente. Bom, meu caro amigo René, muitíssimo obrigado por aceitar o convite de participar dessa live. Eu tenho absoluta certeza que todos que acompanharam, colegas do Ministério Público, alunos, alunas, concurseiros, tiveram muito a ganhar com essa discussão, com esses pontos relevantes que você trouxe. Você que, como já pontuamos no começo, teve uma participação ativa na elaboração das mudanças pertinentes efetuadas pelo Conselho Nacional do MP na Resolução 181 e que detalhou muito bem todas essas mudanças para os nossos alunos do Foco Total em 2 aulas inéditas que já foram disponibilizadas a eles lá na plataforma, em que você faz uma análise cirúrgica de todos esses pontos. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme fazer essa live com você aqui. Espero que seja a primeira live de muitas que nós venhamos a fazer no futuro, porque estou certo que podemos, com isso, ajudar bastante gente, aí, muitos alunos, muitos concurseiros, na sua jornada de preparação para a MP, para a magistratura e para tantas outras importantes carreiras jurídicas. Um abraço, muito obrigado de coração, amigo. Imagina, eu que agradeço e, na verdade, eu queria revelar aqui para todos o seguinte, quando o André me convidou, não é convite, né? É uma verdadeira convocação, especialmente porque o André Stefan foi meu professor lá nos idos de 2002, lá no curso do professor Damaso, meu professor de processo penal, inclusive, e evidentemente que todo o sucesso que eu obtive profissional na minha vida até agora também é parte atribuível a ele, né? Um professor dessa cultura, um professor que inspira, ensina e, sem dúvida nenhuma, nos ajuda a obter os nossos ganhos, os nossos sucessos, os nossos sonhos, né, realizados. E queria agradecer imensamente nesta oportunidade a sua participação na minha vida. Obrigado. Imagina, que isso. Eu fico honrado, lisonjeado com essas palavras, não é? de saber que eu um dia pude ter alguma participação aí numa história tão bonita e tão honrosa para o Ministério Público brasileiro. Meu amigo, um forte abraço para você, pessoal que nos acompanhou, um abraço a todos vocês também, muito obrigado pela participação, a gente se vê, valeu. Grande abraço, pessoal. Tudo de